A graça e a paz a todos os amados irmãos em Cristo Jesus. Eu sou Ivan Costa e esse é o nosso canal Reconciliados em Cristo. Estamos mais uma vez aqui, mais uma live para gravar, levar uma mensagem da palavra de Deus a todos os irmãos em Cristo Jesus. Desde já eu quero agradecer a cada um de vocês que tem compartilhado nossos vídeos, que tem se inscrito em nosso canal no YouTube, Reconciliados em Cristo. Agradeço primeiramente a Deus e a cada um de vocês. E eu peço, se vocês acharem esse conteúdo edificante, que compartilhe para que mais pessoas tenham mais conhecimento acerca da palavra de Deus, que venha ter um entendimento de acordo com a palavra, não de acordo com o ensinamento de homens, que tenha um entendimento de acordo com a palavra. Desde já eu peço a vocês que se peguem sua Bíblia e acompanhem comigo na leitura. Olha, abençoado, você já deve ter visto aí o tema da nossa live, né? E deve já estar se preocupado com o tema. Mas eu te peço, fique até o final da live e assista todo o vídeo, que você vai ter um entendimento se o que eu estou falando aqui está em linha com a verdade ou não. O tema é: as religiões ensinam a desobediência. Exatamente, as religiões ensinam a desobediência. De repente você vai ficar escandalizado com esse tema, mas fique até o final e entenda. Peço de novo, pegue a sua Bíblia e acompanhe na leitura. Olha, pessoal, o que era para ser um local onde a gente, quando se sentir vontade de buscar um conhecimento, um local onde a gente buscar um entendimento mais profundo acerca da palavra, hoje virou um local de comércio. Infelizmente, algumas pessoas podem achar ruim de eu estar falando dessa forma, mas infelizmente é assim mesmo que está acontecendo por aí, no Brasil e no mundo. E nós temos que vir aqui e falar para as pessoas, mostrar o que as religiões não mostram. A gente tem que ter coragem, porque cada dia que passa e vai mais crescendo essa massa religiosa de cães gulosos que só pensam em dinheiro, enganando, transtornando, destruindo família, porque não ensina a verdade que está aqui. Não ensina. Isso está aqui, o que eu vou ler aqui hoje, está aqui há séculos. Mas as pessoas, mesmo que vê que está escrito, deixa de acreditar, porque seu líder religioso ensinou de um jeito. Então as pessoas deixam de acreditar dessa forma que está escrito aqui. E olha bem, pessoal, as religiões ensinam desobediência. Ensinam sim, porque olha bem o que está escrito aqui em Mateus 6, verso 5 a seguir. Vamos lá, pega a sua Bíblia e acompanha na leitura. Isso não é invenção minha, é o que está escrito aqui. Olha aqui, Mateus 6, verso 5, olha o que está dizendo. E quando vocês orarem, não sejam como os hipócritas. Eles gostam de ficar orando em pé nas sinagogas e nas esquinas, a fim de serem vistos pelos outros. E eu asseguro que eles já receberam sua plena recompensa. Abençoado, se você fizer parte de uma denominação, volto a dizer, não estou aqui para falar mal de você e nem de ninguém. Estou aqui pura e simplesmente para levar essa mensagem, para te dar um entendimento acerca da verdade que está aqui, ó, há muitos anos, há séculos, mas as pessoas deixam de acreditar. Se você faz parte de uma denominação religiosa, lá não tem um senta, levanta na hora de orar, e todo mundo ora ao mesmo tempo. Se eu estou em oração, se eu estou orando, eu estou conversando com Deus. O meu irmão do lado não deve saber o que eu estou falando com Deus, mas lá são falados e todo mundo fica sabendo. Como que a pessoa vai ter uma concentração em espírito e em verdade com Deus, sabendo que a pessoa do lado, e escutando tudo que a pessoa está falando do lado? Não tem como a gente ter uma concentração. E aonde é que está esse pessoal que está nessas condições? Mateus 6, 5. Eles gostam de ficar orando em pé na sinagoga. Aonde você encontra esse pessoal? Não estou falando mal de você não, abençoado. Simplesmente estou lendo a palavra de Deus
e dizendo que o que estão ensinando para você estão errado. Quero agradecer a abençoada Maria Ivani, que está aí nos assistindo aí, que tem cooperado aí, compartilhado nossos vídeos. Muito obrigado, que Deus continue te abençoando. E aos outros irmãos aí que estão assistindo também. Então, abençoado, as religiões ensinam desobediência. A gente tem que ter coragem de vir para cá, para a internet, e quem quer que seja, aonde quer que seja, e falar. Não que a gente tem que ser atrevido e entrar na vida dos outros e ficar, né? Mas a gente tem que vir para cá, a internet nos deu essa liberdade de trazer essa mensagem, vamos usar. E peço, se você achar que essa mensagem é edificadora, compartilhe com quem não conhece a graça de Deus. Se ele não quiser, tudo bem. Mas vamos lá. Mateus 6,6. Mas quando vocês orar, vá para o seu quarto, feche a porta e ore a seu pai, que está em secreto. Até o pai está em secreto. Então o seu pai, que vê em secreto, o recompensará. Você está vendo, abençoado? Eu não tenho que ir para um local chamado templo, chamado igreja, e chegar lá, ficar orando ao lado de muitas pessoas, e todo mundo saber o que eu estou conversando com Deus. Aqui fala que até meu pai, até o pai que está em secreto sabe. É assim que a gente devemos orar. E as religiões ensinam o quê? Ciclo de oração, orar no monte, a campanha de oração, e por aí vai. As religiões ensinam as pessoas a serem desobedientes, sim. Porque a palavra de Deus, olha o que está dizendo aqui, Mateus 6, verso 7. E quando orarem, não fique sempre repetindo as mesmas coisas, como fazem os pagãos. Como fazem os pagãos? Eles pensam que por muito falarem serão ouvidos. E aonde está acontecendo isso? Aonde ficam falando e vamos orar, acontece alguma coisa de problema de saúde na família, vamos orar, vamos. É desse tipo. A palavra de Deus não diz que nós devemos agir dessa maneira. Pensam que por muito orar vai ser ouvido. Vamos orar. Aí eu imagino assim, que eles estão orando e Deus está de braços cruzados, né? Deus não tem braço, ele é espírito, né? Ele está lá desse tipo, ora mais que de madrugada, de tarde, de noite. Que Deus é esse, abençoado? Que vê o teu sofrimento. Que Deus é esse que vê a sua angústia e você tem que orar de madrugada, de tarde, de noite para ele te atender, e ele fica com birra e não te atende. Ora mais. Não, o fulano lá também tem que orar. Ah, tem um outro lá que não está orando, ele tem que orar. Que Deus é esse, abençoado? Não tem como. As religiões ensinam a desobediência, sim. Vamos continuar aqui. Mateus 6, verso 8. Não sejam iguais a eles, porque o seu pai sabe do que vocês precisam, antes mesmo do que pedirem. Aí, abençoado, eu costumo não pedir nada para Deus. Eu aqui, Ivan Costa, eu não costumo pedir nada para Deus, porque olha aqui, Ele sabe de tudo. Eu vou pedir algo para Ele que Ele já está sabendo. O que eu tenho que fazer? Eu tenho só que agradecer a Deus por tudo e por todos. Eu tenho só que agradecer, mais do que ficar pedindo para Deus. E muitas das vezes as pessoas se reúnem em um local chamado igreja para pedir, sendo que Deus já sabe de tudo. Tudo é dele, tudo é no seu tempo. Mateus 26, 17. Volto a dizer, o tema desse vídeo: as religiões ensinam a ser desobediente. Olha aqui, mais uma desobediência. Mateus 26, 17. E no primeiro dia da festa dos pães ázimos, chegaram os discípulos junto de Jesus, dizendo: onde queres que façamos os preparativos para comer a Páscoa? Eles falam que isso aqui é a Santa Ceia. Aqui está falando Páscoa, mas pregam que é Santa Ceia.
Isso não sou eu que estou inventando, está aqui, ó, na minha, está na sua. Olha aqui, Mateus 28, 26, 28. Porque isto é o meu sangue, o sangue do Novo Testamento, que é derramado por muito para a remissão dos pecados. Por que está falando aqui? O sangue do Novo Testamento. Um testamento só tem validade enquanto o testador. Um testamento só tem força quando o testador morre. Jesus aqui ainda estava vivo. Ele estava pegando o pão e o vinho. O pão simbolizava o corpo de Cristo, ou seja, a igreja dele, que somos nós hoje. O vinho simboliza o novo pacto, a nova aliança, o Novo Testamento, que só tem validade após a sua morte. Jesus aqui não está ensinando ninguém a comer. Muitas pessoas falam, não, mas ele falou para fazer em memória dele. Aí eu pergunto para você, abençoado, se Jesus está vivo, você vai fazer algo em memória de quem está vivo? Agora, se para você Jesus está morto, aí você faz algo em memória dele. Porque para mim ele vive, eu não vou fazer algo em memória de quem está vivo. Eu faço em homenagem, mas em memória se faz para quem já morreu. Por isso que o título desse vídeo, as religiões ensina a desobediência, ensina a mentira. Nós temos que ter coragem de vir para cá e falar, até que alguém tome providência. Preste atenção, vou ler de novo, abençoado. Mateus 26, 28, porque isto é o meu sangue, o sangue do Novo Testamento, que é derramado por muitos para a remissão dos pecados. Você vai dentro de um templo desse daí, você ainda está em pecado. Lá eles ainda estão em pecado. Mas a palavra de Deus fala que ele morreu e levou o pecado do mundo. Está ensinando mentiras, desobediência. O sangue dele foi derramado também para a remissão de pecados. Está escrito aqui, não sou eu que estou inventando. João, olha outra desobediência terrível. Aqui nesse capítulo aqui, são várias desobediências. João 4:20 a seguir, olha o que está dizendo. Nossos pais adoraram neste monte. Aqui Jesus está tendo uma conversa com a mulher samaritana, de Samaria, que era um povo separado de Israel. Ou seja, Jesus de Nazaré, ele não veio para os gentios, ele veio para as ovelhas perdidas da casa de Israel. Mateus 15, 24. Ele fala, eu não fui enviado senão às ovelhas perdidas da casa de Israel. Mas depois da sua morte e ressurreição, de ambos os povos, ou seja, judeus e gentios, ele fez um. Hoje nós somos um povo só, mas nas chamadas igrejas fala que eles que são o povo de Deus, porque frequentam aquele determinado lugar. Então Jesus de Nazaré, o próprio Deus revestido em carne e sangue, ele veio para os judeus, as ovelhas perdidas da casa de Israel. Aquela mensagem dele, dos discípulos, serve para nós nos dias de hoje? Algumas sim, algumas têm sim. Nós podemos usar, mas o verdadeiro Novo Testamento, está nas 14 cartas de Paulo. Está nas 14 cartas de Paulo. Então, Jesus de Nazaré veio para os judeus, e os judeus não recebeu. Eles falam que veio para os seus, e os seus não recebeu, que é nós, fala, joga tudo para hoje. Mas não é isso. Vamos continuar aqui, abençoado. João 4, verso 20. Nossos pais adoraram neste monte, e vós dizeis que é em Jerusalém o lugar onde se deve adorar. Olha aqui, nossos pais adoraram neste monte. Não é em todos os montes, igual andam procurando monte por aí para adorar. Mas presta atenção. E vós quem? Os judeus. Aqui quem adoraram no monte aqui é a mulher samaritana. Quem adorava no monte que era Jacó, esse pessoal, os nossos pais antigos aí. E vós dizeis que é em Jerusalém. Que é em Jerusalém, ou seja, no templo lá, o lugar onde se deve adorar. Até porque Jesus chegou certa vez lá no templo e falou, a minha casa será chamada casa de oração. Entendeu, abençoado? E vós
e vós dizeis que é em Jerusalém o lugar onde se deve adorar. Não é aqui em qualquer lugar não, era lá. Por que era lá? Porque era para lá. O povo de Deus naquela época eram os judeus. Eram os judeus, então eles tinham um local para adorar. Disse-lhe Jesus, João 4, 21, disse-lhe Jesus, mulher, crê-me, que a hora vem em que nem neste monte, nem em Jerusalém adorarás o Pai. Nem nesse monte e nem em Jerusalém. Uai, então aonde vamos adorar? Vamos ver aqui. Vós adorais o que não sabeis, nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus, não vem do templo, não vem das sinagogas, não vem das denominações, não vem da pregação do pastor, não vem da minha pregação, não vem, ela já veio. Outra coisa, abençoado, um espírito, ele nunca morre, um espírito, ele nunca esteve em estado de condenação, um espírito nunca esteve em estado de perdição. Por isso que eu falei, mas no final eu vou aprofundar mais nesse tema, porque está aqui, eu vou estar falando hoje. Vou ler de novo, João 4, verso 22, vós adorais o que não sabeis, nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus. 23, mas a hora vem, e agora quando? Hoje? Não. Jesus está falando naquela época, ou seja, daquela época para cá, já é a hora, agora em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura tais que assim o adorem. O Pai está procurando quem que adore? Nos templos? Não. Nos montes? Não. Nas sinagogas? Não. Nas ruas? Não. Nos shows gospels? Não. O Pai procura tal quem? Quem adora em espírito e em verdade. É dentro do seu quarto, é tomando o seu banho, é andando de carro, é fazendo a sua caminhada, é você e Deus aqui, ó, no seu entendimento, só. É assim que o Pai adora. Quero agradecer aí a nossa amiga Andresa F. Cruz aí, né, que tem sempre aí compartilhado, que tem sempre participado aí das nossas lives. Muito obrigado já, a graça já te alcançou, que maravilha, eu fico feliz disso, viu? Então vamos lá, João 4, verso 23, mas a hora vem, e agora é em que os verdadeiros, os verdadeiros, somos nós, que adoramos o Pai em espírito e verdade. Infelizmente, os nossos irmãos que ainda fazem parte de uma denominação, também são verdadeiros, mas tudo tem o seu tempo também, nós temos que entender isso. Tudo tem o seu tempo, o tempo de Deus. A hora que Deus manifestar, o Espírito Santo de Deus manifestar na vida dessa pessoa, ela vai abandonar aquilo lá e não vai entrar lá dentro mais nunca, assim como eu fiz. Mas a hora vem, e é agora, em que os verdadeiros adoradores, os verdadeiros adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura tais que assim o adorem. Então, eu não sei, abençoado, qual é a situação, em condições que você está adorando o Pai, se é espírito em verdade. Eu falo que muitas vezes eles estão com shows, bateria, no monte, falam que é espírito em verdade. Mas não, no início da nossa live a gente viu que Jesus falou, entra para o teu quarto e ore. Ele não falou, e vai para o templo e ore. Eu costumo dizer que o período que Jesus de Nazaré, ou seja, o próprio Deus revestido de carne e sangue, teve aqui na terra, foi um período de transição de lei para a graça. Por quê? É como se fosse aí quando sai um governo, entra outro governo, que tem um período aí de 3 meses de transição. Então o ministério de Jesus de Nazaré foi durante 3 anos. Foi cerca de 3 anos, foi um período de transição, lei para a graça. Nós hoje estamos na graça de Deus. Então, nesse período de transição, ele estava reunindo todas as ovelhas perdidas da casa de Israel e até aqueles povos que ele mesmo falou, tem outras ovelhas que não são desse aprisco, que convinha que ele
ajuntar-se, ou seja, são os gentios que não faziam parte da casa de Israel. Então ele ajuntou de ambos os povos, ele fez um. Então, abençoado, esse período de Jesus de Nazaré na terra foi esse período de transição, lei e graça. Tanto é que em Mateus 26, 28 ele fala que esse é o sangue do Novo Testamento. Um testamento só tem força quando morre o testador. Ele já morreu, ressuscitou, está com o Pai, está na eternidade. Então, nós já estamos no Novo Testamento, o ministério do Espírito, nós já estamos em graça. Vamos prosseguir aqui. Olha aqui, abençoado. Hebreus 2,14. Como eu disse aqui no início da live aqui, né, as religiões ensinam desobediência e mentira também. E mentira também. Ensina mentira. Porque, olha o que está dizendo aqui. Hebreus 2,14. E visto como os filhos participam de carne e de sangue, também ele participou das mesmas coisas, para que, pela morte, aniquilasse o que tinha o império da morte, isto é, o diabo. Abençoado, nesse versículo aqui, tem tanta coisa aqui para se falar, que eu gastaria aqui um vídeo praticamente só para explicar isso aqui. Um vídeo aí de uns 30 minutos. Mas eu vou explicar algumas coisas pequenininhas, bem reduzidas aqui. Ó, visto como os filhos. Quem são os filhos? Somos nós. Espíritos revestidos de carne. Os filhos somos nós. Espíritos revestidos de carne. Visto como os filhos participam de carne e de sangue. É o que eu acabei de falar agora. Revestido de carne e de sangue. Vou ler de novo. Visto como os filhos participam, ou seja, foi revestido de carne e de sangue, também ele participou das mesmas coisas. Quem? Ele quem? O próprio Deus. O próprio Deus, o Criador do universo. Você tem noção, abençoado? O que significa isso? O próprio Criador do universo se revestir de carne e sangue e habitar entre nós. Você tem noção do que significa isso? O Criador do universo infinito habitar entre nós, e hoje ele habita dentro de nós, porque nós somos o seu templo. Isso é muito forte. Só que você vai para uma denominação, lá você tem diabo, você está desviado, é tudo que não presta. Então vamos lá, vamos deixar isso aí para lá. E visto como os filhos participam de carne e sangue, também ele participou das mesmas coisas. Ou seja, também o próprio Deus se revestiu de carne e sangue, para que, pela morte, então, abençoado, se você acredita que diabo existe, é o mesmo que você falar que Jesus não morreu e não ressuscitou, porque aqui fala que o diabo foi aniquilado pela morte. Pela morte aniquilasse o que tinha. O verbo está no passado. O que tinha o império da morte, isto é, o diabo. Só que vale ressaltar aqui, abençoado, quem já conhece a graça de Deus, que diabo não é um ser espiritual, como dizem por aí, de chifre. Eu não sei de onde eles inventaram tanta coisa desse tipo. Não existe isso. Diabo, eu costumo falar assim, quando nós vamos ler a palavra de Deus que está na Bíblia, nós temos que atentar para o contexto histórico, cronológico, como que o povo vivia naquela época, como que eles se comunicavam, como que eles se entendiam. Nós não temos que ler a Bíblia e achar que ela foi escrita nos dias de hoje, para os dias de hoje. Ela não foi escrita para nós nos dias de hoje. Nós usamos ela hoje, sim, é bom, sim, maravilhoso, mas ela foi escrita para um povo. Tanto é que você vai pegar aí as cartas de Paulo aos romanos, aos coríntios, aos hebreus, tinha o destino. Mas nós podemos usar dessa maravilha? Sim, claro que sim, porque de ambos os povos ele fez um. Então, quando você analisa Hebreus 2,14 como o diabo sendo um adjetivo, não um ser existente, uma forma de falar, você vai entender. É porque muita gente, abençoado, fala assim: olha, você falou que ele foi aniquilado aqui, mas lá em Apocalipse está falando dele de novo. É justamente aí que você tem que entender que o diabo
é um adjetivo, não um ser, porque aquilo foi aniquilado. Porque senão a palavra de Deus ia ficar em contradição. É aí que você tem que entender. Não, para aí, diabo é um adjetivo. O que significa isso? Pedro, quando estava caminhando certa vez com Jesus, eu acho que é Mateus 16, 23, Jesus fala, para trás de mim, Satanás. Por quê? Aí muita gente fala, ó, o diabo entrou em Pedro. Como assim, gente? O próprio Deus estava ali com Pedro. Por que ele só falou, para trás de mim, vós que serve de escândalo? Porque anteriormente Jesus havia dito que era necessário ele ir a Jerusalém para descer muito da mão dos religiosos, dos anciões, do povo. E Pedro repreendeu. Se você analisar a atitude de Pedro, parece até louvável. Não vai não, de maneira isso aconteça. Mas era necessário que isso acontecesse. E aconteceu. Aí ele falou, para trás de mim, Satanás. Por quê? Pedro estava indo contra o que o que estava escrito para acontecer. Então Pedro ali se tornou um adversário de Jesus, ou seja, para os judeus, diabo. Esse diabo aqui, dessa forma que está na escritura aqui, isso aqui foi colocado pelos católicos, que puseram desse tipo, que se tivesse feita a tradução da forma correta, não estaria essa bagunça que está no mundo hoje aqui. Entendeu, pessoal? Certa vez Jesus falou, eu não vos escolhi os 12, um de vós é o diabo. Aí eu te falo, e outra coisa, estava falando de Judas, e Judas tomou a Santa Ceia, gente, que Jesus falou que era o diabo. Tá aí, será que vocês parar para pensar, vocês que fazem parte de uma denominação religiosa, não vê que tem algo errado? Ah, mas ele entrou lá. Ué, se o diabo tivesse entrado ali em Pedro, Jesus não teria expulsado? Ele que expulsava demônios. Demônios que são um comportamento, né? Uma hora eu quero fazer uma live falando isso daí. Ué, se um de vós era o diabo, Jesus ia andar com o diabo? Então isso é adjetivo, não é uma forma literal, é uma forma de falar. É a mesma coisa de você falar, fulano tem um espírito de porco. Então essa pessoa tem um espírito de porco? Não tem. É assim que nós temos que entender a palavra de Deus, porque ela é toda feita de figura de linguagem. O povo daquela época entendia, e os de hoje não. Poucos entendem. A palavra de Deus ela é toda assim. José, certa vez, falou para seu pai e seus irmãos que teve um sonho em que o sol e a lua curvava diante dele. Jacó entendeu. Seus irmãos entenderam. Mas o povo de hoje não entende. O que aconteceu com José? José virou governador, foi levado como escravo e virou governador. Então quando você for ler a Bíblia aqui, não leve tudo literal não, porque não é. Vamos continuar aqui. Então aqui, Hebreus 2,14, visto como os filhos participam de carne e sangue, ou seja, nós somos filhos participantes de carne e sangue, como também o próprio Deus participou. O que nós entendemos nisso aqui também? Os filhos participam de carne e sangue, ou seja, nós já existia. Antes da fundação do mundo, o Espírito já existia. Porque quando fala os filhos participam de carne e sangue, nós fomos revestidos de carne e sangue. Nós fomos revestidos de carne e sangue. O próprio Criador também foi revestido de carne e sangue. O Espírito nunca esteve em estado de condenação, de perdição. Ah, mas e o Judas? Uma hora eu vou fazer um vídeo falando, já está prontinho para me falar acerca de Judas. O ímpio, também vou falar acerca do ímpio. Não vou falar tudo nesse vídeo, porque já está bem grande já. Então, abençoado, fica atento aí que eu vou falar, outra hora eu vou falar acerca do ímpio, acerca de Judas. Mas desde já, eu peço para você, depois que terminar aqui, ver em Salmos 37, se eu não me engano, 37 e 20. Vê o que está falando lá. Olha aqui, então, o nosso espírito, ele nunca esteve em situação de condenação, de perdição, nunca, nunca. Isso não é bom? Isso não é maravilhoso? Tem muita gente que fala assim, bom, já que eu estou salvo, eu posso matar, eu posso roubar, você pode fazer o que você quiser, abençoado. Você é dono do seu nariz, só que você vai pagar as consequências, você vai sofrer. Olha aqui.
outro versículo aqui que eu vou falar que vai também confirmar o que eu estou dizendo. Eu quero agradecer aqui a minha filha, meu anjinho, meu grudinho, Cássia Costa, que está assistindo aí. Papai te ama, filho, demais, muita saudade de você. Olha aqui, Eclesiastes 12:7. E o pó volta à terra como o era, e o espírito volta a Deus, o que o deu. Está vendo, abençoado? Mas se você for para uma denominação, você vai para o inferno. Para eles, inferno onde vai queimar dia e noite. Mas se você for lá em Apocalipse, tem uma passagem lá que fala assim: e o inferno foi lançado no lago de fogo. Opa, para aí. Eu vou fazer um vídeo também sobre isso daí, não vou gastar o tempo aqui não, mas pesquisa aí. E o inferno foi lançado no lago de fogo. Bom, se as pessoas que o sistema prega aí vai ser queimado no inferno, e o inferno vai ser lançado no lago de fogo, essa pessoa vai ser queimada onde? No inferno ou no lago de fogo? É uma confusão que ninguém entende, ninguém consegue entender. Vamos lá. Então aqui, Eclesiastes 12:7. O pó volta o pó, essa carne aqui, ó, vai voltar ao pó, como era, e o espírito volta a Deus, o que o deu. Você está entendendo, abençoado? Nós jamais perdemos a nossa salvação. Nós jamais perdemos. Igual falei, eu vou fazer um vídeo aí falando acerca de Judas, o filho da perdição, que é outra história, né? Olha aqui, abençoado. 1 Coríntios 5. Olha, presta bastante atenção aqui. Bastante atenção. 1 Coríntios 5. Essa passagem aqui está falando de um jovem que estava tendo um relacionamento com a esposa de seu pai, ou seja, sua madrasta. Olha lá o que aconteceu. Isso aqui é Paulo falando aos Coríntios. 1 Coríntios 5. Seja esse tal entregue a Satanás para a destruição da carne, para que o espírito seja salvo no dia do Senhor. Lê 1 Coríntios 5, 1 até o 5, e vê a história desse rapaz aqui, que estava tendo um caso com a sua madrasta. Ué, ele não foi para o inferno? Não! Olha aqui, ó. Seja esse tal entregue a Satanás para a destruição da carne, para que o espírito seja salvo no dia do Senhor. Ué, entregue a Satanás? Ué, como pode Paulo entregar alguém para Satanás aí? Os religiosos aí nesse momento aqui vai dar um nó na cabeça. Vai dar um nó. Como é que eles vão explicar isso aqui? Paulo, pregador da graça, entregando alguém para o diabo destruir? Aí eu te pergunto, quem me mostra na Bíblia que o diabo matou, que o diabo destruiu? Só um. Não existe, não tem. Então como é que vai ser entregue a Satanás aqui? Entrega a Satanás, abençoado. Eu vou ler aqui agora e você vai entender. Preste bastante atenção nesse versículo aqui, entregue a Satanás, e preste atenção nesses versículos que eu vou estar lendo aqui agora. Isaías 54:16. Eis que eu criei o ferreiro que assopra as brasas no fogo e que produz a ferramenta para a sua obra. Presta atenção nessa frase. Também criei o assolador para destruir. Está falando que criou o diabo. Criou aonde, pessoal? Calma aí. Veja aqui agora, Deuteronômio 32:39. Olha o que está dizendo aqui. Vedes agora que eu sou. Isso aqui é o próprio Criador falando. E mais nenhum Deus há além de mim. Aí, vou terminar de ler aqui, depois eu vou comentar. E nenhum Deus há além de mim. Eu mato, eu faço viver, eu firo, eu saro, e ninguém há que escape das minhas mãos. Você está entendendo, pessoal? Deu para eu entender? Agora vamos esmiuçar isso daqui para ficar melhor. Olha aqui. Deus
permite que alguém seja entregue à enfermidade. Deus permite que alguém, que uma nação seja entregue a outras nações, como Deus permitiu que Davi destruísse, guerreasse e vencesse com muitos adversários, com muitos Satanás, entendeu? Com muitos diabos, ou seja, com muitos adversários. Então, quem mata? Quem tem poder para matar? Quem tem poder para ferir? Quem criou o assolador? Foi o próprio Deus. Quem destruiu Sodoma e Gomorra? Quem abriu o Mar Vermelho para os judeus passar e depois fechou e morreram muitos? Quem? Foi diabo? Não. Aí Jó, lê direitinho, abençoado. Eu vou fazer um vídeo também acerca disso daí. Você vai ver que é o próprio Deus que permitiu que outras nações viessem e matassem os filhos de Jó. Quando fala, num dia em que os filhos de Jó, os filhos do Senhor veio ter com ele, veio também Satanás, ali está falando a ira de Deus, está falando da ira de Deus. Eu vou fazer um vídeo falando isso daí, vai ser muito bom esse vídeo. Deus, quando você pega um tal ser chamado diabo, que as religiões pregam, e fala que ele tem poder para matar, roubar e destruir, você está falando que ele também tem poder. Você está assemelhando ele ao Deus eterno. E ele fala que não tem nenhum semelhante a ele, com poder. Semelhante é com poder, gente. Quando você fala que esse tal diabo tem poder para matar, roubar e destruir, você está falando que ele é igual a Deus, ele também tem poder. Ah, mas Deus deu poder para ele. Conversa. Não tem nenhum ser que foi jogado do céu aqui na terra. Aí eu te pergunto, se você tem filho, você pegaria seu filho, eu já tenho um vídeo aí no canal falando acerca disso aí. Você tem filho, você colocaria o seu filho em um determinado local, aonde você jogou um leão, aonde você jogou bandido, você colocaria sua família num local onde tem marginais que te atormenta dia e noite? Não! Por que Deus ia fazer isso com nós? Não tem cabimento uma coisa dessa. Não tem cabimento. Agora eu vou ler mais uma passagem aqui. Como a gente já tinha dito anteriormente, né? As religiões ensinam a ser desobediente, porque as pessoas estão deixando de acreditar aqui, ó. As religiões estão ensinando desobediência, as pessoas estão deixando de acreditar no que está escrito aqui. Vou fazer um vídeo também falando das pessoas que idolatram a Bíblia. Não, a Bíblia é um livro. Temos que guardar ela com carinho, porque aqui está a palavra de Deus. Mas não devemos idolatrar o livro. Não, a gente tem que se atentar para o que está escrito. Esse é um outro vídeo. Agora, abençoado, um dos objetivos meu de estar gravando vídeo, fazendo live e pondo estudo na internet, é para que esse sistema que está aí assolando, destruindo famílias e famílias e famílias, caia. Eu queria viver para ver o sistema destruído e que todo mundo conhecesse a sã doutrina, porque a partir do momento que eu conheci há 6 anos atrás, a minha vida, da minha família, da minha esposa, mudou 100, 1200%. Mudou. Então há necessidade da gente vir e anunciar o que está escrito aqui há séculos. E olha o que Paulo falou para Tito, para aquela época. Serve para hoje? Serve, porque hoje está pior ainda. Vamos à leitura. Tito 1, 10 a seguir. Porque há muitos desordeiros, faladores, vãos e enganadores, principalmente os da circuncisão. Os da circuncisão. Quem é os da circuncisão hoje?
quem pratica as obras da lei, quem está pregando Moisés, quem está anunciando, falando que o templo feito de pedra é a casa de Deus, quem está mandando dar dízimo. A gente tem que ajudar os outros? Lógico que tem. Tem que amar o próximo? Lógico que tem. Mas esse negócio de dízimo para deixar esses caras ricos? Não. Tem quem está jejuando, quem está tomando santa ceia, quem está ensinando tudo isso aí. Esses são os da... Quem está nas práticas, resumindo, quem está na prática da antiga aliança, são os da circuncisão. Porque até o Messias, ele era pregador da circuncisão. E nós somos incircuncisos, não no coração, no entendimento. Quando fala coração, pessoal, não é no coração de carne, é entendimento. Quando a palavra de Deus fala coração aqui, não é o coração de carne, é entendimento. Então vamos lá. Porque há muitos desordeiros, faladores, vãos, enganadores, principalmente o da circuncisão. Tem muito aí, Valdemiro, R.R. Soares, Edir Macedo e tantos outros aí que, se eu for falar aqui, é um dia inteiro. Aos quais convém tapar a boca. De que jeito? É eu chegar lá e tapar a boca? Quisera eu fazer um trem desse, mandar esse cara passar uma algema nele e levar ele preso. Quisera eu fazer um trem desse. Aos quais, Tito 1 verso 11, aos quais convém tapar a boca. Homens que transtornam casas inteiras. Quem está transtornando casas inteiras e vendendo 1 grão de feijão por R$1.000, por R$100? Quem? Não sou eu. Transtornam casas inteiras, ensinando o que não convém por torpe e ganância. Traz uma prestação do seu aluguel. Traz aí uma prestação da casa própria. O cara já está na... Entendeu? Para não falar... Aí não, eu tenho que levar a prestação do aluguel da casa própria. Exatamente, minha filha. Falsos profetas. Então, abençoado, por torpe e ganância. Por quê? Tudo que vocês têm parece uma enxurrada. Leva tudo. Leva tudo seu. Fazendo barganha. Fazendo dívida para Deus pagar. Porque eles falam isso daqui, quem vai pagar é Deus. Não, você dá isso aqui, quem vai te dar é Deus. Quem vai te dar é Deus. Fazendo dívida para Deus pagar para você. E Deus fica na dívida com você sem saber. Sem saber. E depois você ira com Deus. Eu di tudo isso e Deus não fez nada. Por quê? Cara, você tem uma Bíblia aqui. Você deixa de acreditar nela para acreditar nesses cães gulosos. Você vai reclamar do quê? Está escrito aqui. O que eu estou falando está escrito aqui. Vamos lá. Tito 1 verso 12. Um deles, seu próprio profeta, disse: os crentes são sempre mentirosos, bestas ruins, ventres preguiçosos. São esses cães gulosos aí, ventres preguiçosos. Exatamente, diz que se der R$1.000, Deus vai dar em dobro. Rapaz, eu queria chegar no... Eu acho que eu vou fazer isso uma hora. Eu vou chegar no lugar deles e vou falar assim: ó, se eu der 100 eu recebo 200? Recebe. Então eu quero um comprovante disso aqui, eu quero prova disso aqui. Se eu não receber, eu vou vir aqui. Uma hora ainda vou fazer isso com um cara desse. Uma hora ainda vou fazer ainda. Olha de novo, Tito 1 verso 12. Um deles, seu próprio profeta, disse: os crentes são sempre mentirosos, bestas ruins, ventres preguiçosos, que são esses cães gulosos aí. Este testemunho é verdadeiro. Este testemunho é verdadeiro. Portanto, repreende-os severamente, para que sejam sãos na fé. Está falando o quê? Está falando para Tito. Serve para nós hoje? Serve. Tem que repreender esses caras. Porque senão eles vão liderando, tomando conta de novo de tudo. É um câncer na vida do... Pelo amor de Deus. Não dando ouvido às fábulas judaicas. Não dando ouvido às fábulas judaicas. Nem aos mandamentos de homens que se desviam da verdade. Tito está alertando aqui para não dar ouvido às fábulas judaicas. Essa, dá 10, recebe 20. Dá 20, recebe 40. Dá 100, recebe 1000. Faz um voto. Vai para o monte orar. Fica lá que Deus vai fazer isso. Vamos orar, vamos orar, vamos orar. Pensa que
que por muito orar serão ouvidos. Está falando, né? Falou nesse vídeo aqui. Isso aqui são o quê? Fábulas judaicas. Fábulas judaicas. Não dando ouvido às fábulas judaicas, nem aos mandamentos de homens. Mandamentos de homem. Por exemplo, hoje, há uns anos atrás, aí, uma mulher que fazia parte de denominação religiosa não poderia usar calças. Hoje já pode. O homem não poderia jogar bola. Hoje já pode. Isso aí é o quê? Mandamentos de homens. Que se desviam da verdade. Desviaram da verdade. Todas as coisas são puras para os puros. Todas as coisas são puras para o puro. Ou seja, se você é puro, você pode vestir uma calça e trabalhar de calça. Porque você é puro. Você é puro, você pode vestir um short e jogar bola. Ah, mas eu posso ir para a prostituição? Isso não é puro. Isso é imundície. É simples. Porque aqui está falando, todas as coisas são puras para os puros. Mas nada é puro para os contaminados e infiéis. Antes o seu entendimento e consciência estão contaminados. O que se prega aí hoje? Contaminação. O diabo veio para matar, roubar e destruir. Aonde está isso na Bíblia? Não, a mente está contaminada, está corrompida com essa frase que as pessoas abrem aqui, ó. O ladrão veio senão para matar, roubar e destruir. Eles falam que é o diabo. O ladrão veio senão para matar, roubar e destruir. Eles falam que é o diabo. E se você ler o contexto, está falando do cara que não é pastor. Mente corrompida. Entendimento contaminado. Porque as pessoas deixaram de acreditar aqui, ó. Deixaram de acreditar. As pessoas têm que acreditar no que está escrito, não no que eu estou falando. Eu estou apenas comentando aqui. Eu peço assim, crendo no que está escrito, o que eu estou falando de mim mesmo, se achar que é edificante, guarde para você. Se você achar que não é edificante, dá uma descarga aqui, ó, e desce e vai embora. Confessa que conhece a Deus, mas negam-no como as obras, sendo abomináveis e desobedientes e reprováveis para toda a boa obra. Então, abençoado, é isso aí. Vou voltar aqui ao topo, ao começo da nossa live e falar aqui de novo o título dessa live. As religiões ensinam desobediência. Se você achar que esse vídeo é edificante, se você achar que o conteúdo desse vídeo te alertou, te ajudou em alguma coisa, compartilhe com mais pessoas, para que mais pessoas tenham conhecimento, para que mais pessoas conheçam a verdade. E eu vou estar aqui, sim, denunciando esse sistema religioso. Eu tenho aqui em mãos aqui a palavra de Deus, a prova, para que a gente faça uma denúncia de crime, porque é crime o que estão pregando por aí. Você tem que ter prova, testemunha. Eu tenho provas aqui. E eu tenho testemunhas aqui. E eu tenho testemunhas também que muitas pessoas tiveram seus lares destruídos por causa desses cães gulosos. Dá 10 que recebe 100. Compra um grão de feijão. Gente, é brincadeira. E eu vou ser sincero, tem gente que ainda cai nessa. Abençoados, se você achar que esse vídeo é edificante, compartilhe ele. As pessoas que estão chegando agora, que não viram o começo desse vídeo, ele tem o título: As religiões ensinam desobediência. As pessoas deixaram de acreditar nisso aqui, ó. Deixaram de acreditar nisso aqui, para acreditar no homem que veste terno e gravata. Eu não estou aqui de terno e gravata. Não estou falando, não. Acho até bacana terno e gravata. Estou aqui com essa camisa aqui que já tem 5 anos que eu tenho ela, ou mais, né? E eu gosto dela, porque ela é agradável, né? E vou usar aí até, né? Então, abençoado, se você achar que esse vídeo é edificante, se você achar que essa palavra foi boa, compartilhe com mais pessoas. Quem não é inscrito no meu canal no YouTube é Reconciliados em Cristo. Vou deixar o link aí após o término desse vídeo. Quem quiser, se inscreva lá. Ok?
Então, estou encerrando por aqui a nossa live. Agradeço a cada um de vocês, agradeço especialmente aí a minha filha querida, minha esposa também, que estava assistindo ali. Então, que Deus continue abençoando a cada um de vocês. A Andresa Cruz, lá de Campos Lindo, né, que tem assistido aí sempre, assistiu aí até o final. E ela já conhece a graça de Deus. A graça de Deus, eu fico feliz demais em saber que ela conhece a graça de Deus, está livre desse sistema perverso. Isso é maravilhoso. A minha filha Cássia, que está aí me dando um coraçãozinho, um beijão, papai te ama. Então, graça e paz a todos vocês, graça e paz.